Record na hora, boa tarde, seja muito bem-vindo. A transferência de Viktor Gyökeres para o Arsenal está quase fechada. O Sporting e o clube inglês já estão na fase final da troca de documentação que vai conduzir à conclusão deste negócio. A proposta formal do Arsenal chegou ao Sporting ontem às 10h13 da noite. Esta quarta-feira desenhou-se a operação que vai tornar Gyökeres finalmente jogador do Arsenal. O Arsenal paga 63,5 milhões de euros fixos e a definição de 10 milhões de variáveis assenta em objetivos concretizáveis. O empresário de Gyökeres, Hasan Çetinkaya, não recebe qualquer comissão, pelo menos da parte do Sporting. Está prestes a ser encerrada uma novela que ganhou contornos públicos a 10 de junho, através de uma manchete do Record que revelou a bronca existente entre o jogador, o círculo próximo e a SAD do Sporting. E os adeptos do Arsenal já festejam a Gyökeres após a vitória do clube inglês frente ao Milan por 1-0 num jogo particular realizado desta madrugada em Singapura. Os adeptos do Arsenal, como estamos a ver, festejaram com a famosa máscara de Gyökeres. Nas bancadas a moda já pegou, numa altura em que a transferência do avançado sueco para o Arsenal está quase fechada. É uma questão de tempo até Gyökeres se apresentar aos adeptos ingleses que, ainda assim, já vibram com esta contratação. Gyökeres vai juntar-se aos novos colegas nesta digressão de pré-temporada pelo continente asiático. José Mourinho fala em mentiras e interesses quando questionado sobre a ida de Gyökeres para o Arsenal. O técnico do português desmente que alguma vez tenha havido interesse do Fenerbahçe, no sueco. Diz que das 3.400 mentiras que já foram ditas neste mercado, essa é uma delas. Acrescenta que, infelizmente, há muita mentira, interesse e muita gente a trabalhar para empresários. Sobre se Viktor Gyökeres pode vingar no futebol inglês, José Mourinho diz que o sueco é um grande jogador, mas que vai jogar contra equipas melhores e adversários mais difíceis. Lembra ainda que no Sporting a equipa jogava para Gyökeres e que no Arsenal isso pode não acontecer. E o Sporting chegou ao patamar dos 20 milhões de euros fixos, mais 5 por objetivos por Luís Soares. Segundo o Record, a sala liderada por Frederico Varandas melhorou a proposta pelo avançado do Almeria. Este esforço vai de encontro ao valor de referência pedido pelo clube espanhol para libertar o jogador. O negócio neste momento está preso nos objetivos. É que o Sporting pretende que uma fatia desse bónus de 5 milhões de euros seja de difícil concretização. O Almeria quer ainda assegurar uma percentagem de uma futura venda num eventual acordo. Estes detalhes estão a ser ultimados e as conversações intensificaram-se nas últimas horas. Luís Soares está cada vez mais perto de reforçar o Sporting. E o João Virgínia vai ser reforço do Sporting. O acordo está praticamente concluído, segundo as informações recolhidas pelo Record. O guarda-redes português vai sim substituir Franco Israel, que deixa o Sporting para vestir a camisola do Torino. O jogador está livre, vai estar num contrato válido por 3 temporadas. João Virgínia joga em Inglaterra desde 2016, a altura em que, com apenas 16 anos, deixou a formação do Benfica para rumar ao Arsenal. O guarda-redes já esteve emprestado ao Sporting na temporada 2021-22. Franco Israel sai a título definitivo do Sporting e deixará nos cofres da SAD uma verba de cerca de 5 milhões de euros, com o Sporting a reservar ainda uma percentagem de uma futura venda. O emblema de Alvalade detém 90% do passe de Franco Israel, enquanto o remanescente dos direitos e dos 10% está na posse das Juventus. Portanto, vai haver esta troca na baliza e, no que diz respeito a teóricos suplentes, porque o dono da baliza é Rui Silva. Franco Israel ficou na sombra de Rui Silva assim que Rui Silva chegou ao Sporting. Sai agora para a Itália e para o seu lugar volta João Virgínia. Recordo, esteve emprestado ao Sporting na temporada 2021-22. Regressa agora. Agora. Estamos a ver as imagens de Richard Rios já com os novos colegas do Benfica e, naturalmente, com o aguardado confronto, neste caso reencontro, com Nicolas Otamendi, protagonizaram um momento mais tenso quando estavam nas seleções, entre Argentina e Colômbia. Richard Rios, quando chegou a Portugal, fez questão de dizer em declarações ao Now, através do jornalista Gustavo Lourenço, de que agora iria ganhar títulos com Otamendi e, portanto, o Benfica aproveitou esse momento para juntar Otamendi com Richard Rios, como vemos nas imagens, com as luvas de boxe, um saco de boxe, mas naturalmente de uma forma amigável, porque agora são
colegas de equipa e aqui surgem eles jogar futsal, de certa forma, moldou abraçados e unidos para juntos tentarem conquistar títulos para o Benfica. Amigo mío, que tengo un amigo para presentar. Este es el amigo que te quería conocer. Vamos a ver, hermanos, mínima bella para É algo muito. Então, a expectativa que tem para a sua primeira época de águia ao peito e também. Aqui está a forma como o Benfica apresentou e juntou Richard Rios a Nico Otamendi. Por falar em Richard Rios, relembrar que foi também apresentado ontem oficialmente como reforço do Benfica. O médio colombiano chega do Palmeiras por 27 milhões de euros. Torna-se a contratação mais cara de sempre do Benfica. Richard Rios assina um contrato válido até 2030. Fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. O jogador de 25 anos mostrou-se muito feliz por vestir a camisola do Clube da Luz e diz ser um passo gigante na carreira. Já antes, na chegada ao aeroporto, o internacional colombiano tinha mostrado vontade de ganhar títulos com o Otamendi, como eu estava a dizer há pouco, jogador com o qual teve um desentendimento no jogo entre Argentina e Colômbia. Rios chega para ser figura de destaque no meio-campo. A equipa de Bruno Lage é para já o reforço mais sonante da direção de Rui Costa neste mercado de verão. E o próximo deverá ser João Félix, que prepara-se para ser o novo camisola 10 do Benfica. Segundo o Record, Rui Costa tem a camisola reservada para o avançado que foi formado no Seixal. Recordo que o número 10 pertencia ao Cockchu, que saiu para o Besiktas. Também nesse caso foi Rui Costa que fez questão de atribuir o 10. O acordo com o Chelsea está praticamente fechado. Ontem as negociações tiveram avanços significativos. O Record explica que a estrutura benfiquista manteve-se sempre confiante de que iria acabar por convencer o Chelsea a libertar o internacional português. Objetivo que poderá ser concretizado até ao final desta semana. De resto, existe a expectativa quanto à possibilidade de João Félix ser a grande surpresa no jogo da Eusébio Cup contra o Fenerbahçe de José Mourinho, sábado, no Estádio da Luz. Ivanovic está cada vez mais perto de reforçar o Benfica. Segundo o Record, a SAD liderada por Rui Costa já fez uma primeira abordagem pelo avançado Saint-Gilloise. O clube belga pede um valor a rondar os 20 milhões de euros, embora Ivanovic esteja avaliado pelo Transfermarkt em 13 milhões. O Benfica está em conversações com os responsáveis do Saint-Gilloise. Pode haver fumo branco nas próximas horas. Ivanovic esteve em grande destaque na última temporada, marcou 27 golos em 66 jogos, despertou o interesse de vários clubes, entre os quais o Sporting, que olhava para Ivanovic como uma alternativa para substituir Víctor Gyökeres. Aktürkoğlu pode estar de saída para o Besiktas e Cockchu terá tido um papel fundamental. A imprensa turca avança que o clube de Istambul já iniciou conversações com o Benfica para garantir esta contratação. E segundo o Fanatic, depois de um primeiro contacto do Besiktas, Aktürkoğlu deu o aval à mudança, o que significa que agora tudo vai depender das negociações entre os dois clubes. O Benfica, adiante esta publicação da Turquia, pede um valor entre 20 e 25 milhões de euros pelo passe. O Besiktas está a tentar baixar este valor. Uma das soluções em cima da mesa pode passar pelo empréstimo com opção de compra obrigatória. Na Turquia diz-se que Cockchu, já transferido da Luz para o Besiktas, terá convencido o compatriota a juntar-se ao plantel do Besiktas. E o Benfica venceu o Estoril por 3-0, num particular em que Dedić e Obrador foram testados no 11 inicial. Bruno Lage decidiu apostar em dois 11 diferentes para cada metade. O primeiro incluiu os dois reforços da defesa, com Dedić a assumir a lateral direita e Obrador a jogar do lado esquerdo. No total, Lage utilizou 22 jogadores frente ao Estoril. Osnes, Pavlidis e Bruma marcaram os golos da vitória. Mas também a nota de que Enzo Barrenetxea ainda não foi testado, assim como Richard Rios, que foi oficializado já ontem à noite. Benfica continua a pré-temporada com o jogo da Eusébio Cup em mente, defronta o Fenerbahçe no sábado. Agora,
Com as imagens do reforço mais recente do Porto, Victor Froholt, que já está junto com os novos colegas no estágio dos Dragões na Áustria. Aqui vemos as imagens dos primeiros passos de Victor Froholt como jogador do Futebol Clube do Porto. Acompanhado de Jorge Costa, dirigente do Futebol Clube do Porto, chegou à Áustria e aqui o vemos a conhecer os colegas de equipa para as próximas temporadas. Cumprimentou 1-1 neste estágio da Áustria, é o mais recente reforço do Futebol Clube do Porto, já oficializado, já na Áustria, pronto para ser opção para a Francesco Farioli neste Futebol Clube do Porto, versão a 2025-2026, e já com estas imagens a começar a ambientar-se e a adaptar-se à nova equipa. Chega do Copenhaga e é um dos reforços do Futebol Clube do Porto para a próxima temporada. João Mário está a caminho da Juventus por troca com Alberto Costa. As negociações entre o Porto e a Juventus estão próximas de ficarem fechadas. A SAD, liderada por André Vilas-Boas, oferece a João Mário uma verba que ronda aos 3 milhões de euros pelo passe de Alberto Costa. Do lado dos jogadores não há qualquer entrave, uma vez que o João Mário também já deu sim à mudança para a Itália. Relembro que Alberto Costa estava na lista do Sporting, que também pretendia o português para reforçar a lateral direita. Rui Borges foi treinador de Alberto no Vitória. Tentou nos últimos 2 mercados trazer o jovem para o Sporting. No entanto, Alberto Costa deverá mesmo ser reforço do Porto já nas próximas horas. Em relação ao comentário dos meus colegas... E o Futebol Clube do Porto oficializou a saída de Otávio Ataíde. O defesa central brasileiro foi vendido ao Paris FC por 17 milhões de euros fixos, mais 3 milhões em objetivos. O Porto assegurou ainda 15% das mais-valias de uma futura venda. Otávio, de 23 anos, mudou-se de Famalicão para o Porto em janeiro de 2024. Desde então, a defesa central realizou 15 jogos com a camisola portista, apontou 2 golos. Otávio está agora a caminho do Paris FC, que alinha no campeonato francês. Vai assinar um contrato válido para as próximas 5 temporadas. Recuperamos uma das imagens do dia, que é Richard Rios com Otamendi. O Benfica juntou o que antes eram 2 adversários, agora 2 colegas de equipa, e calçou-lhes umas luvas de boxe e mostrou com este vídeo que estamos a ver novamente Richard Rios com Otamendi no centro de estágios do Seixal, juntos para conquistar títulos ao serviço do Benfica. É pelo menos esse, obviamente, o objetivo do Benfica. E o vídeo termina com este dentro de campo também, abraço e juntos Otamendi e Richard Rios. E é por aqui que começamos a falar neste programa Record na Hora. Sérgio Cretinas, Vítor Pinto, Vítor Almeida Gonçalves, um gosto de estar aqui convosco. Vítor Pinto, começo por ti. Foi uma forma engraçada do Benfica juntar Rios e Otamendi depois do que tinha acontecido. Já te estás a rir, portanto é porque achas que foi uma boa ideia. Não, acho interessante a criatividade desta intervenção e, antes de mais, David, obrigado a todos que estão com o Record na Hora, o Record em todas as horas. Ontem mais um resultado extraordinário, fruto da confiança que os espectadores têm em nós e também do esforço com que nos dedicamos todos os dias para dar a melhor informação. Se alguma dúvida havia que Otamendi e Rios tinham enterrado o Machado de Guerra e seriam 2 pilares de um novo Benfica, aquele novo Benfica mais agressivo, David, que sabia falar. Dentro e fora de campo. Mais agressivo, mais impositivo, mais assertivo. Então o Benfica resolveu o problema, então exterioriza já uma conexão entre o Rios e o Otamendi, que me parece que pode ser positiva para o Benfica, porque são claramente os tais 2 jogadores que podem dar um bocadinho o corpo àquele objetivo de haver um Benfica. Não é transfigurado para a próxima temporada, mas um Benfica com uma atitude mais vitaminada, mais turbinada em campo, se calhar conseguindo em alguns momentos ser uma equipa mais impositiva do que foi na época passada. E são 2 jogadores muito importantes, o Rios, porque é um reforço de referência, é um reforço que chega para dar outra dimensão ao meio campo, e Nicolás Otamendi vai continuar a ser o líder do balneário, não há dúvida nenhuma sobre isso, vai continuar a ser também um pilar do grupo encarnado, e a partir daqui o Benfica acho que teve uma saída inteligente, porque nós também uma outra situação que os clubes às vezes promovem, e o Benfica fez isso na questão do pedido de desculpas de Cockchu, nem sempre são muito felizes, mas neste caso sim, neste caso acho que o Benfica pegou muito bem nesta perspectiva e fica garantido um acolhimento de capitão ao Richard Rios,
que ainda reforça a expectativa dos adeptos para ver, se calhar, o Richard Rios já em ação contra o Fenerbahçe no próximo sábado. Sérgio, já sabíamos que Otamendi tinha tido um papel também importante ao convencer Richard Rios a assinar pelo Benfica, mas este vídeo também é uma forma de mostrar que estava tudo bem. Para os adeptos também os adeptos gostam muito também deste tipo de coisas, não? Boa tarde. Acho que é um vídeo engraçado, acho que também mostra uma coisa que se vai notando cada vez mais, que é uma nova forma do Benfica comunicar. Vemos uma abertura muito maior do trabalho, do que é o trabalho do dia-a-dia da equipa de futebol. Vemos isso, muitos conteúdos em redes sociais e não só, que antes não havia. E agora vemos que o Benfica quer muito mais expor-se e abrir as portas. Acho que o caminho é interessante. No caso concreto de Otamendi e Rios, há obviamente uma história aqui por trás, há a história pública que todos vimos e há fotos boas disso, daquele argentino. Excelentes fotos, diríamos. Mas há uma história que nós no Record também contámos e que ficou escondida, que foi também a forma como Otamendi ficou impressionado pelo próprio Rios. E Otamendi, quando se juntou ao Benfica nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes, foi mais tarde, depois precisamente desse jogo com a Colômbia, por aquilo que sei, foi um dos grandes entusiastas e um dos maiores apoiantes da contratação. E nas conversas que teve com o Rui Costa, numa altura que o próprio Otamendi renovava o contrato, nas conversas que teve com o Rui Costa... Fez ali um bocadinho direto ao desportivo, não? Aconselhou. O Rui Costa já estava de olho em Richard Rios, por aquilo que sei. O Benfica já estava de olho em Richard Rios. Era um jogador que considerava muito interessante. E nesse Argentina-Colômbia, até por causa do fuso horário, o Benfica estava nos Estados Unidos, o jogo terá sido à hora de jantar, mais ou menos. E os jogadores, e a Di Maria, por exemplo, também viu esse jogo. E o Rui Costa, na altura... viu o jogo, voltou a ficar muito impressionado com Richard Rios e depois, quando o Otamendi se juntou à equipa, até por causa daquele momento que tiveram um com o outro, houve essa conversa entre Rui Costa e Otamendi em que Otamendi foi um entusiasta da contratação de Richard Rios pelo Benfica. Terá sido um clique para depois o processo continuar? Acho que, não sei se foi decisivo, mas ajudou de certeza, porque eu acho que o Rui Costa, sendo um ex-jogador, valoriza muito também a opinião de jogadores, no sentido de pessoas que estão dentro do campo, que entendem que o jogo tem uma dimensão que muitas vezes não é perceptível por nós que somos analistas e que nunca jogámos a este nível. E eu acho que a palavra de Otamendi sobre o comportamento, a atitude, sobre a forma como Richard Rios até encarou os jogadores da Argentina, especialmente no pós-mates. Foi algo que impressionou muito o Otamendi. E há muitos jogadores assim que dentro de campo ficam cegos, quase, e que batem tudo o que se mexe, e são jogadores particularmente agressivos, e que percebem perfeitamente que mal o jogo acaba e o árbitro apita. Pelo menos quando chegam ao balneário acabou tudo e tudo começa de novo para o jogo seguinte. Portanto, eu acho que... Aqui estamos a mostrar, portanto, do lado direito, tão amigos que eles são agora, o momento no Argentina-Colômbia entre Richard Rios e Otamendi. Esta imagem deu muito que falar, além de uma troca de palavras que houve também no final do jogo entre Rios e Otamendi, também com outros jogadores da Argentina. E agora vemos o reencontro, abraçados, com a mesma cor, com o mesmo símbolo e, portanto, unidos para conquistarem títulos. E, portanto, é o antes e depois, não é? Sim. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que havia antes certeza e durante o jogo, e agora acho que há uma admiração mútua entre os jogadores. Acho que o próprio Richard Rios, de certeza, que admirava o Otamendi por aquilo que representa. São muitos anos na seleção da Argentina, muitos anos a um nível muito alto, e Otamendi ficou muito impressionado com o comportamento de Richard Rios naquele jogo. E achou que era precisamente o que faltava ao Benfica. Muito bem, temos mesmo de avançar. Mas é muito rápido. Tem que ser rapidíssimo mesmo. Muito rápido. Nunca nos passa... Aliás, muito rápido, contrariamente ao habitual. Nunca nos passou pela cabeça que o Richard Rios estivesse a falar a sério quando chamou o velho ao Otamendi e disse que ele não corria. Nós percebemos logo que era brincadeira. Muito bem, Vitor Almeida Gonçalves, não me esqueci de ti, até porque a seguir vamos ter Boletim Guiocras, como já sabem. Boletim Guiocras, o momento o alto boletim do diário, e o de hoje é importantíssimo, mas vamos falar de Guiocras, Rios e outros temas a seguir um curto intervalo. Até já.
Estamos de volta e vamos recuperar o vídeo divulgado pelo Benfica que mostra Richard Rios e Otamendi, o reencontro, agora amigável, com luvas de boxe, mas com espírito de união. Vamos ver e ouvir esse vídeo. Amigo mío, que tengo un amigo para presentar. Este es el amigo que te quería conocer. Vamos a ver, hermano. Ninguém mais vai Então, vamos juntos pelo Benfica. Junto. E, portanto, agora sim, vemos o vídeo e agora com as legendas a mostrar com outro episódio entre Rios e Otamendi. Vamos ver quem é mais velho, porque foi precisamente a boca e a indireta que... desculpa, já corrigi. A direta que Rios deu a Otamendi e depois a questão dessa picardia que, entretanto, foi resolvida. Vítor Almeida Gonçalves, sobre este vídeo, o Benfica apresenta o jogador desta forma, sem luvas de boxe, obviamente, mas Richard Rios vai trazer agressividade ao Benfica, no bom sentido, obviamente. Olá a todos, antes de mais, sim, vai trazer essa agressividade que vimos no episódio com o Otamendi, que pelo padrão sul-americano é mais um dia no escritório, é normal. Faz parte, aquilo que o Sérgio dizia e o Vítor também, isto acontece muito nos relevados sul-americanos e lembramos-nos, por exemplo, porque é um exemplo mais próximo para mim do Acunha, que é um jogador, já não está em Portugal, mas que em campo também se transfigura e que fora dele é um jogador completamente diferente. Eu não esperava outra coisa que não fosse dois profissionais de futebol como são o Rios e o Otamendi entenderem-se. Aliás, uma das primeiras coisas que o Rios diz quando chega a Portugal é que vão lutar juntos pelo Benfica, vão lutar juntos títulos, querem ganhar títulos juntos, sim. Por títulos. Portanto, parece-me que é perfeitamente normal aquilo que acontece e sim, a agressividade é o que se espera do Richard Rios. Vai mudar muito o meio-campo do Benfica, passa a ter um jogador com um perfil muito diferente daqueles que existiam até agora. Há mais um sul-americano também, que é o Enzo Barrenechea, e portanto vamos ter um Benfica muito mais agressivo no meio-campo, sem dúvida. Turbino, estavas a sorrir. Estava a imaginar os intensíssimos duelos do Richard Rios. Por exemplo, para equipararmos o perfil, eventualmente com o Yulman, no Futebol do Porto teremos que ver se Alan Varela continuará como titular entre os profissionais. Esta foi a imagem que o Benfica partilhou antes do vídeo, já a dar a entender o que é que poderia estar a chegar, e depois o tal vídeo. Portanto, este foi o teaser para entreter os adeptos e depois com o tal vídeo. Nós temos que ter noção que, por exemplo, nós achamos que Richard Rios é um grande investimento, e é efetivamente um grande investimento do Benfica, mas, por exemplo, o Sporting não admite a saída do Yulman se não for por 60 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de jogadores que personificam um bocadinho essa garra e essa agressividade a meio campo. No caso do Fogo do Porto, o Alan Varela poderá, esta época, relançar-se. O ano passado realmente não acabou muito bem a temporada, mas com Francesco Farioli poderá relançar-se. E Fred Holt é um tipo de jogador também que tem perfil agressivo. Veremos como é que o traduz em campo. Agora, na perspectiva do que vão ser as tais batalhas de meio campo, o Benfica claramente quer subir o nível esta época e com Barrenechea e Rios tem condições para dar uma resposta diferente, e que já sabemos, David, na hora da verdade, por muito que toda a gente diga que gosta de futebol bem jogado, de futebol bonito, de qualidade técnica, depois pedem que os jogadores vão para cima deles, que sejam capazes de dar tudo em campo. Como é que diziam? Que apertem com eles, quando às vezes são os treinadores. Portanto, em termos de garra e de entrega ao jogo, claramente o Benfica ganha, sobe bastante o nível com Barrenechea, por aquilo que conhecemos, com Barrenechea e Richard Rios. Já estás a antecipar um duelo Rios-Yulman no meio campo, por exemplo? Enzo Rios com por isso é que Morita, eu não falei talvez. disso por acaso, eu falei disso porque vem aí a Supertaça e vamos já claramente ter um primeiro teste para esse patamar de agressividade. Mas eu creio que há um fator aqui em relação ao Richard Rios. O Richard Rios não vai surpreender ninguém. Portanto, não já surpreenderá. Várias vezes, não é? Claro, mas não surpreenderá a nós que estamos atentos. Quanto mais Otamendi. Muito menos o Otamendi, que já não fica surpreendido, mas do lado do Sporting também já sabem com aquilo que poderão contar.
Portanto, o Sporting tem que estar preparado claramente para ser capaz de equiparar o nível de agressividade que o Benfica vai colocar em campo. E atenção, David, o Benfica ainda não vai ter os desequilibradores que gostaria de ter, se calhar, e o Sérgio vai falar mais sobre isso, que gostaria de ter já no dia 31. Portanto, poderemos estar aqui na perspectiva de Bruno Lage aproveitar este ensejo e, claramente, apostar num Benfica mais combativo, mais de garra, mais de alta tensão, como acontece neste estúdio aqui por volta das 10 da noite, mas, sobretudo, um Benfica com um perfil muito mais agressivo, se calhar até diferente do que poderá ter mais à frente, quando com João Félix e um bom extremo-direito para render Di Maria, o Benfica, se calhar, pode equilibrar mais essas valências. Para já, contra o Sporting, perspectivo, como forte possibilidade, precisamente o Benfica enverdar por uma estratégia mais de intensidade, mais de combate, para conseguir equiparar-se ao Sporting, que mesmo sem Gyökeres é uma equipa que chega, se calhar, com mais trabalho já feito, porque o grupo essencialmente vem da época passada. Muito bem, temos novidades sobre o Benfica. Agora. Notícia que já está em grande destaque no site do Record. Benfica Rio Ave da primeira jornada adiado devido à Liga dos Campeões. O jogo estava previsto para o fim de semana entre os dois jogos do Benfica com o Nice e, portanto, essa é a razão para a decisão. Jogos do Benfica com o Nice a 6 e 12 de agosto, sendo que o jogo com o Rio Ave estava previsto para o fim de semana entre os dois jogos e, portanto, fica adiado. O Sérgio Cretinas, sem indicação de que, pelo menos o que estou a ver, de nova data. Certo? Para já. Para já não. Pode sair já hoje alguma informação definitiva sobre a data. É óbvio que não vai poder acontecer em agosto nem setembro. Eu creio que em outubro também não, só se for no final de outubro, porque as semanas estão todas preenchidas, ora com jogos europeus, ora com paragens de seleções. Portanto, em setembro há jogos de seleção, sim. Também, sim, por exemplo. eu creio que há um... Não tenho de cabeça aqui o que é que diz exatamente o regulamento de competições, mas prevê uma data máxima para a realização do jogo. Em todo caso, terá que haver uma exceção para aqui, porque o interesse do futebol português é superior, acho eu, e portanto acho que a Liga faz bem em de imediato disponibilizar. A decisão da Liga, só para explicar, não foi um pedido do Benfica. Eu acho que foi conversações. Foi conversações aqui, mas como sabemos hoje, só hoje é que soubemos as datas do jogo com o Nice. Portanto, no próprio dia a Liga acordou com o Benfica este adiamento e acho que fez muito bem. Porque, de facto, este modelo da UEFA de colocar as equipas que jogam à quarta-feira a jogar na terça-feira da semana seguinte... Continua a mesma estupidez. Portanto, cria um problema grande, porque ficam equipas apenas com 6 dias entre dois jogos tão importantes, e encaixar uma jornada de campeonato pelo meio seria um problema grande para o Benfica. Portanto, acho que o Benfica consegue aquilo que quer e acho que a Liga aqui esteve muito bem nesta decisão. David, deixa-me realçar que estamos perante a iminência de um duplo adiamento, porque estamos à espera de um apuramento por parte do Benfica, mas o Benfica, aliás, e que esclarecer isto, o Benfica nem que fosse eliminado pelo Nice, já bati aqui na Madeira, porque precisamos de equipas na Champions, iria para a Liga Europa. Portanto, estamos num cenário em que, a partir do momento que a Liga segue esta linha e está a criar este precedente, então o Benfica Tondela, dia 24 de agosto, também muito dificilmente se poderá realizar, porque o Benfica, e também no interesse do futebol português, vai estar em competição no play-off da Liga Europa. Aliás, o Benfica tanto pode entrar na fase de ligas da Liga dos Campeões, que é isso que precisamos para o futebol português, como se as coisas corressem extraordinariamente mal, até podia acabar na Liga Conferência. Por isso, na defesa do futebol português, e a partir do momento que o Benfica Rio Ave é adiado, se o Benfica se apurar, mas mesmo que não se apure, vai jogar na mesma, o cenário mais concretizável será o do Benfica Tondela, de 24 de agosto, que será a data de base da jornada, também ser adiado, e provavelmente também jogos de Braga e Santa Clara que se possam realizar nessa altura. Então, aí também acho que pode ter a ver com a ordem dos jogos da Liga dos Campeões. Se o Benfica jogar o tal play-off da Liga dos Campeões, e se jogar, por exemplo, terça e quarta, se a primeira mão for numa terça e a segunda numa quarta, pode haver mais margem para jogar, encaixar o jogo no meio desses dois jogos. Vitor Amado Gonçalves, decisão mais sensata, tendo em conta este calendário complicado que estamos a ver? Sim, nunca é bom sinal quando se começa um campeonato logo a adiar jogos, não é? Porque nós já percebemos na época passada, embora com o fator adicional do Mundial de Clubes, todos os problemas que aconteceram em resultado do adiamento de jogos, e vá lá que a Choupana em agosto é
Tem menos no voeiro, não é? Dá menos problemas, não é? Já estive no jogo do Chopin em agosto em que... Estava no voeiro. também O jogo foi adiado também? Não, mas atrasou uns 15 minutos, mais ou menos. Mas, enfim, já estamos habituados a conviver com este tipo de situações. Não é o ideal, está longe de ser o ideal, muito menos quando o campeonato ainda está agora a começar. É a primeira jornada da principal competição em Portugal, mas, como já aqui foi muito bem sublinhado, o Benfica está a disputar um apuramento europeu que é importante não só para o Benfica, mas também para o futebol português. Nós, deste lado, somos capazes de sublinhar isso, mas muitas vezes entre os clubes não há assim tanta solidariedade. É importante aquilo que o Vítor também aqui disse relativamente aos outros jogos e às outras equipas envolvidas nas competições europeias, porque tem que ser exigido a partir de agora o mesmo tipo de abordagem, o mesmo tipo de tratamento. Nem é admissível que se pense nem é admissível cenário. outra coisa. Agora, penso que neste caso o grande problema aqui tinha a ver com o jogo da segunda mão, porque estamos a falar de uma jornada que estava pré-marcada para o dia 10 e o Benfica a jogar no dia 12, não é? Com o Nice em casa. São 48 horas, portanto não faria qualquer tipo de sentido. Depois antecipar o jogo também ia criar um problema relativamente à primeira mão. É o que eu digo, não é o ideal, não me parece o ideal, longe disso. E se vamos começar a acumular já a partir da primeira jornada, que corremos o sério risco de enfim, termos um prolongamento da época mais do que seria desejado, e não vai ser fácil encaixar, aliás, como o Sérgio também já aí antecipou. Muito bem, continuamos a falar do Benfica e de João Félix, vai ser o novo camisola 10 do Benfica. Segundo o Record, Rui Costa tem a camisola reservada para o avançado que foi formado no Seixal. Recordo que o número 10 pertencia a Cockchu, que saiu para o Besiktas. Também nesse caso foi Rui Costa que fez questão de atribuir o 10. O acordo com o Chelsea está praticamente fechado. Ontem as negociações tiveram avanços significativos. O Record explica que a estrutura benfiquista manteve-se sempre confiante de que iria acabar por convencer o Chelsea a libertar o internacional português. Objetivo que poderá ser concretizado até ao final desta semana. De resto, existe a expectativa quanto à possibilidade de João Félix ser a grande surpresa no jogo da Eusébio Cup contra o Fenerbahçe de José Mourinho, no sábado, no Estádio da Luz. Sérgio, a camisola já tem. Surpresa no Eusébio Cup, já não será bem surpresa, porque já estamos aqui a noticiar, mas se os moldes do negócio já estão mais ou menos definidos, o que é que falta para realmente ficar tudo oficializado e o regresso ficar consumado? Eu acho que nesta altura está muito perto de acontecer o acordo. Acho que há uma base de entendimento com o João Félix, já há entendimento, já está definido os termos do contrato de João Félix. Há esta base de entendimento também com o Chelsea. O Benfica vai, em princípio, comprar metade do passe por cerca de 25 milhões, sim, avaliando o jogador em 50 milhões. Acho que poderá estar aqui ainda alguns grãozinhos de areia, alguns empecilhos ainda nas garantias que o Chelsea pode vir a ter no futuro de vender o resto do passe, ou de não ficar com 50% de algo que nunca vai ser transferido. Portanto, o Chelsea quer esse tipo de garantias. Acho que depois de se andar o que se já andou até agora, é difícil que haja marcha atrás neste processo. Parece-me que fica quer claramente o jogador até sábado, quer tê-lo no jogo com o Fenerbahçe. E ainda é possível fechar até sábado. Eu acho hoje é quarta, portanto... que o Benfica vai fazer esse esforço para tentar que isso aconteça. Até porque dará ainda uma semana não, estamos a falar de 5 dias, 4 dias até à Supertaça. João Félix não acredito que esteja em condições para jogar a Supertaça, pelo menos de certeza que não de início, está parado há bastante tempo, nem sequer está a treinar com a primeira equipa do Chelsea. Mas é um jogador que pode vir a ser importante, olha, por exemplo, nos jogos com o Nice. Aí já pode fazer parte de algum tipo de plano de Bruno Lage. Porque o Benfica vai precisar muito deste tipo de soluções para atacar um arranque tão problemático como vai ser este de temporada. Doutor Almeida Gonçalves, este regresso tem sido muito falado do ponto de vista desportivo e também emocional, pelo regresso de um antigo jogador, de um jogador que também fez parte da formação no Seixal, mas olhando puramente para os números, 25 milhões de euros por metade do passe, isto faz sentido do ponto de vista financeiro para o Benfica, um investimento destes? Sim, faz para o Benfica e faz também para o Chelsea, porque é tal valoração de 50% e 50 milhões foi aquilo que o Chelsea pagou, mas para o Benfica faz sentido. É claro que se enquadrarmos o negócio do João Félix em tudo aquilo que o Benfica tem estado a fazer neste mercado,
de forma até talvez um pouco surpreendente, como já tenho vindo aqui a dizer. Eu, pelo menos, não esperava que o Benfica estivesse tão ativo no mercado como tem estado, e já fez um investimento bastante considerável, mas por um jogador como João Félix parece-me um valor perfeitamente razoável. Aquilo que pode vir a oferecer desportivamente ao Benfica justifica esses 25 milhões de euros, mas é certo que, olhando à fatura, se virmos os valores que o Benfica tem estado a investir até agora, é um investimento muito elevado já. É um investimento muito elevado e por isso acho que o apuramento para a Liga dos Campeões ganha ainda maior preponderância. Eu acho que também daí a importância, parece-me, de ter o João Félix e ter todas estas armas apostos para aquilo que se vai seguir, porque se há uma fase da época em que é importante ter já todos os jogadores, é esta. O Benfica vai discutir um apuramento para a Liga dos Campeões, onde estão em causa muitos milhões de euros, e é uma forma de, se quiseres, refinanciar já estas operações. Por isso, eu acho que aqui o Benfica tem estado bem no sentido em que contratou quando tinha que contratar, ou tem estado a fazer as coisas no momento certo. Não faz muito sentido, e falou-se muito sobre a possibilidade de esperarmos até ao fecho do mercado pelo desenlace do João Félix. Isso não faria muito sentido. Poderia fazer para o Chelsea, mas não para o Benfica, nem para o próprio João Félix. E, portanto, acho que o Benfica está a atuar bem nesse sentido. Em relação ao investimento, veremos se o Benfica conseguir o apuramento para a Liga dos Campeões, se entrar bem na pré-época. Ninguém se vai lembrar de quanto é que o Benfica gastou neste mercado. Doutor Pinto, vi-te aí a fazer uns apontamentos no caderno. Estavas a fazer contas ao negócio do João Félix? Não. Em primeiro lugar, estava a realçar algo que é muito importante. O João Félix, nos últimos 2 jogos, fez pelo Milan, marcou. Ou seja, ele só tem 3 golos pelo Milan. Marcou no primeiro jogo, para a Taça de Itália, e depois marca nos 2 últimos jogos que faz, frente à Roma e ao Monza e Roma, por esta ordem, e marca 2 golos. Ou seja, ele, ao fim e ao cabo, mesmo a experiência no Milan não tendo sido particularmente produtiva, ele até acaba essa experiência de 23 jogos a marcar 2 golos. Portanto, agora, desde 24 de maio, sem competir, evidentemente estarmos a falar de um cenário em que o Benfica se apresenta a 26 de julho com o Fenerbahçe, são mais de 2 meses em que um jogador de futebol, por muito que possa ter algum cuidado com a forma... Esteve a treinar com um treinador, mas não é a mesma coisa. Isso é normal, porque mantém os índices. Ele não tem problemas para manter o peso, ainda é jovem. Portanto, a questão não é tanto que o João Félix precise de um mês para estar em forma. Nós estamos a falar de uma vertigem que obriga a que o João Félix seja disponível para ontem. Portanto, João Félix, se for apresentado para Gáudio do Estádio da Luz no próximo sábado, a expectativa é que de domingo ou segunda-feira já esteja a treinar no Seixal com o grupo, mas um jogador que está parado há 2 meses, e nós sabemos que muito do tempo ele passou em viagens, ter que estar pronto a competir em 4 dias, ou ter que estar pronto a competir em 8 dias, 7, 8 dias, que será depois o jogo com o Nice, é um desafio muito grande. O Benfica vai ter que encontrar soluções para acelerar esse processo de reativação física de João Félix, e é um desafio interessante. Portanto, quanto mais depressa o Benfica conseguir resolver esta questão do Chelsea querer garantias de que os restantes 25 milhões não caiam num buraco, portanto, o Benfica pode ficar... Como é que se consegue isso, Vítor? Tens ideia? David, a questão é que o Chelsea quer, de alguma forma, assegurar que tem acesso a 50 milhões. Que tem acesso a 25 imediatamente, mas quer uma garantia de que os outros 25 não desaparecem no ar. E isto cria uma pressão sobre o Benfica de ter que ajudar o João Félix a ter sucesso e obriga o Benfica a pensar no mercado. Nós estamos aqui a olhar para o regresso de João Félix de uma forma benigna num esforço financeiro de 25 milhões. Não, num esforço financeiro de 50 milhões. Portanto, isto é um cenário que muda muito o processo, a forma como é visto o processo em termos negociais, e, repito, cria uma pressão grande sobre o Benfica para que o João Félix tenha êxito, e não só tenha êxito, que seja recolocado no mercado. O risco de o João Félix poder implicar encargos de 50 milhões de euros para o Benfica não é confortável para nenhum clube português. Daí que o Benfica esteja a ter cuidado no processo negocial. A parte da valorização é mais ou menos fácil de perceber. Se João Félix correr bem no Benfica, o Benfica pode vendê-lo e depois dar esse dinheiro ao Chelsea, esses 25 milhões. Mas e se não for dessa forma, como é que se consegue? Eu creio que aquilo que o Benfica está a conseguir neste momento é baixar o patamar de exigências do Chelsea a título posterior.
Portanto, não ficar penhorado quase em 25 milhões e pendente do rendimento de João Félix, encontrar uma solução que seja mais equilibrada. E atenção, foi feito muito trabalho, as questões diretas dos termos pessoais de João Félix, creio que já nem são assunto, que já estão completamente ultrapassadas. É preciso, aliás, o pagamento ao Chelsea dos primeiros 50% também já está acordado. A questão aqui é o valor, e o Sérgio está muito mais dentro disso do que eu, é o valor que se vai encontrar para os tais 50% do passe que o Chelsea ainda vai ficar com propriedade. Portanto, é isso que está, neste momento a impedir, não é impedir, é fazer com que o negócio ainda não seja 100% oficial. E creio que o Benfica, o Sérgio vai confirmar esta informação, eu creio que o Benfica, evidentemente, pretende que esse valor... Passa logo a batata para cima de nós. Não, passo porque já vais confirmar. Mas sem pressão. Porque a informação que eu tenho é que o Benfica quer, evidentemente, que seja permitido esse cenário para todo o tempo do contrato do Félix. Não haver uma obrigação num ano ou 2 anos ter que estar a acelerar uma venda do jogador. Não sei nos últimos desenvolvimentos se isso já foi, se foi acertada outra versão. Há aqui um player muito importante que é o próprio Jorge Mendes, o empresário de João Félix, que é o homem que costuma ter as chaves para negócios às vezes improváveis, não é? Existiriam sempre soluções como as da Arábia Saudita, para as quais o João Félix não está receptivo neste momento, que poderiam resgatar esse dinheiro para o Benfica. A Arábia Saudita e até a Turquia, que é o mercado onde está a entrar muito dinheiro. Associado ao Galatasaray. Portanto, eu acho que o próprio Jorge Mendes deve dar algumas, não sei se posso chamar garantias, mas o Jorge Mendes deve também ter dar alguma confiança ao Benfica de que se for necessário, se for preciso no futuro, haverá retorno para o investimento em João Félix. Portanto, é isso que está a fazer com que o negócio não seja... com que João Félix não esteja já... David, deixa-me só dizer isto e o Sérgio explica depois. A questão é muito simples. O Jorge Mendes pode dar garantias. O Jorge Mendes... Isto é alta tensão aqui. Pode ser. Não, estamos num momento de alta tensão aqui. Portanto, estamos a antecipar o alta tensão. Mas aqui a tensão dispara às vezes. Que é só isto. Se o Benfica ficar penhorado, eu estou a dizer o termo penhorado, mas ficar credor de mais 25 milhões de euros ao Chelsea, significa que o Benfica tem que vender o João Félix pelo menos por 50 milhões só para ficar com as continhas acertadas com o Chelsea. Temos de todos perceber isto. É que aos 25 milhões da compra existiriam os tais 25 milhões que teriam de ser pagos no caso de uma futura venda. Portanto, o Benfica, para ter 1 euro de lucro com a venda do João Félix, teria sempre que passar a barreira de 50 milhões. E isso é que está a levar o Benfica a tentar negociar esses termos para poder-se haver uma abordagem realista ao mercado. E não haja uma pressão tão imediata daqui a um ano, sem daqui a 2 pressão anos. imediata, exatamente. Mas não há pressão na mesma sobre o jogador e sobre o clube? A pressão haverá sempre, mas eu acho... Saber que tem que se valorizar desportivamente para significar um investimento de 50 milhões de euros daqui a 2 anos ou 3. Eu acho que para João Félix a pressão, nesta altura da carreira dele, existe em qualquer contexto e de qualquer forma de sair. João Félix anda há demasiados anos a não ter sucesso nos clubes para onde vai, por várias razões, atenção. E acho que uma das coisas que tentar justificar o investimento inicial do Atlético de Madrid. Um dos problemas que o João Félix tem claramente tido na carreira dele tem sido o facto de quase sempre chegar muito tarde aos clubes. Não faz pré-época em quase lado nenhum. Verdade. Sucessivamente com isto, sucessivamente a trocar. No Chelsea, quando foi para lá pela primeira vez, até começou bem e tem um jogo que tem uma expulsão, perde logo 3 jogos a seguir. Acaba por perder muito andamento. O Barcelona também chegou tarde já. O Barcelona chegou tarde, já começou só em setembro. Portanto, tem acontecido sucessivamente a João Félix, porque a pré-época é sempre perdida. No caso do Benfica, já não vai chegar cedo, é verdade, mas vai ter um treinador que eu acho que lhe vai dar muita confiança, vai segurá-lo e vai compreendê-lo, se calhar, mais do que qualquer outro até agora. E vai ter que jogar sempre, provavelmente, não? Para rentabilizar. Eu acho que vai ter que jogar. Eu acho que não há nenhuma obrigação moral disso. Acho que Bruno Lage, se tivesse João Félix em qualquer contexto, colocá-lo-ia sempre a jogar. O Bruno Lage é o fã número 1 de João Félix, apesar de haver outras pessoas que têm o número de João Félix guardado no telemóvel como número 1. E quem é sabe de quem é que eu estou a falar. Não queres dizer quem é que estás a falar? Não posso dizer. Okay. Com o número 1 é bom. Fica o mistério para outro programa. Agora encontramos a olhar para o Benfica. Ivanovic, cada vez mais perto de reforçar o Benfica. Segundo o Record, a SAD liderada por Rui Costa já fez uma primeira abordagem pelo avançado San Giloase. O clube belga pede um valor a rondar os 20 milhões de euros, embora Ivanovic esteja avaliado por transformar-te em 13 milhões. O Benfica está em conversações com os responsáveis do San Giloase e pode haver fumo branco nas próximas horas
Ivanovic esteve em grande destaque na última temporada, marcou 27 golos em 66 jogos, despertou o interesse de vários clubes, entre os quais o Sporting, que olhava para Ivanovic como uma alternativa para substituir Víctor Gyökeres. Vítor Almeida Gonçalves, há pouco falavas de investimento, 20 milhões de euros, se o negócio se fechar por estes valores, por um avançado que na teoria será suplente de Pavlidis, é demasiado ou não? As indicações que nós tínhamos e que temos vindo a noticiar é que o perfil seria diferente, ou seja, até 10 milhões. O Benfica seria mais modesto, digamos assim, a atacar, mas atacar um avançado para ser alternativa a Pavlidis. Mas a verdade é que, se olharmos aos valores que têm sido praticados, hoje em dia é impossível, pelo menos da forma como eu vejo, estabelecer esse tipo de fasquias. O Benfica ou quer um bom jogador ou não quer, e se quer um bom jogador vai ter que pagar aquilo que o mercado está a pedir por ele. O Ivanovic é um jogador que tem sido muito referenciado. É verdade que tem havido muitos rumores, nomeadamente em relação ao Sporting, mas a informação que temos é que foram isso mesmo, foram rumores, nunca houve nada de muito concreto. Conversa. Mas é verdade, e isso nós percebemos até pela realidade das redes sociais, que é um nome que agita muito o universo leonino também, mas na prática não creio que alguma vez tenha acontecido algo em concreto relativamente a esse jogador. Agora, que é um jogador interessante, implica, lá está, mais uma vez, um investimento elevado, e há pouco eu falava sobre a fatura que neste momento já está a rondar os 80 milhões de euros, se contarmos já com os 25 de João Félix, portanto 20 milhões por um jogador que vai ser suplente de Pavlidis, podemos questionar, mas são os valores de mercado e a lei de mercado. Um jogador vale aquilo que o mercado quer pagar por ele, é um jogador que tem muito interesse. E se for o jogador que o Benfica quer, e pelos vistos parece-me que, enfim, terá de ir por aí, não há alternativa, e 20 milhões de euros hoje em dia não é assim tão exagerado. Os 20 são os novos 10. Provavelmente. Os novos 15, uma altura em que eram os 15. O Sporting pagou por Arder não muito menos do que isso, por exemplo, um jogador de jovem, também era suplente de Gyökeres também. Exato. Como será Ivanovic no Benfica. Eu já agora acho que no caso do Benfica será redutor olhar para o jogador contratado, seja Ivanovic, como apenas um suplente de Pavlidis, porque, como vimos na época passada, a partir do momento que o Benfica teve Belotti, o segundo avançado, portanto, a alternativa a Pavlidis, jogou muito no Benfica. Teve muitos jogos que era titular e em quase todos os jogos entrou. Eu creio que Pavlidis, há pouco tempo fizemos esse levantamento no recorde, só fez 6 jogos completos a época toda. É um jogador que normalmente aos 60, 70 minutos aquela substituição quase sempre. E Bruno Lage, até janeiro, quando tinha Artur Cabral como primeira alternativa, sofria um pouco. O Benfica normalmente perdia capacidade de pressão, era uma equipa muito mais passiva quando trocava um ponta de lança como Pavlidis, que trabalha muito sem bola, por um jogador como Artur Cabral. E daí Belotti ter sido importante naquela segunda metade da época do Benfica. Mas era mais barato ficar com Belotti a título definitivo, ou não, do que Ivanovic? Era mais barato, claro. Mas não era o que o treinador queria. Se calhar, mas Belotti chegou a querer marcar 1 ou 2 golos naquele período. E até pode jogar com 2 também. E pode jogar com 2, se calhar. Aliás, enquanto o João Félix não estiver no ponto, se calhar pode acontecer jogarem os 2 até. Vítor Pinto, a tua leitura deste investimento do Benfica? É muito, é pouco? É o que o mercado dita e tem de ser? Infelizmente, logo no início da janela de mercado, estava a pressentir que as coisas iam tomar este rumo, porque está a haver uma inflação dos jogadores com qualidade. E mesmo os clubes portugueses que tentam, num patamar intermédio de valorização, encontrar jogadores com potencial, chegar a este tipo de jogadores de uma forma competitiva para os trazer para Portugal implica já valores muito elevados. Nós estamos a ver, mesmo por jovens, como é o Ivanovic, como foi o Arder para o Sporting, como é o Fred Holt para o Porto, a já andarem nos 20 milhões. Portanto, isto é assustador para a realidade financeira do futebol português. Teremos que estar atentos para ver como é que as SAD dos clubes nacionais vão lidar com este crescimento do forçado, que creio eu, porque se pudessem pagar menos, pagavam menos para chegar aos jogadores. Crescimento forçado do investimento, mas para já, olhando objetivamente àquilo que o Benfica pretende de um jogador como Ivanovic, que é um jovem que tem capacidade, que terá alguma segurança por trás de Pavlidis, mas depois também pode ter minutos, já marcou muitos golos e tem potencial, creio eu que, havendo a possibilidade de chegar a um Ivanovic, é sempre melhor que ter um Belotti, que é um jogador que, com todo o respeito, já construiu a carreira, estava em final de carreira, é muito bom para metade da temporada e para determinados objetivos. O Ivanovic não o veria no Sporting, porque ter dois
2 pontas de lança de 21 anos ou coisa que o valha. Não me parece que seja algo que faça sentido, sobretudo quando há a saída do Gyökeres e vai haver alguém que vai sentir a pressão de ter que preencher esse espaço. No caso do Benfica, havendo um Pavlidis mais consolidado, o Ivanovic terá minutos e depois terá o seu rendimento a ditar o que será o futuro. Nota apenas, se Bruno Lage está a pensar usar João Félix como segundo avançado ou mais próximo de Pavlidis no corredor central, a partir daí, o Pavlidis, dada a dimensão e as rotações que o Pavlidis faz, ele poderá replicar esse modelo, se calhar até com o Ivanovic mais fixo em alguns momentos, portanto, por aquilo que vi das características do jogador. Portanto, estaremos atentos. É seguramente uma contratação que pode ser rentabilizada pelo Benfica. Muito bem, mencionaste aí Gyökeres e, portanto, é a deixa para o Boletim Gyökeres. Exatamente. Está na hora do Boletim Gyökeres porque, obviamente, há notícias para dar sobre o Víctor Gyökeres, porque o Record tem detalhes exclusivos sobre a proposta apresentada pelo Arsenal ao Sporting. Foi exatamente às 22h13 que chegou a Alvalade a oferta do clube inglês. Agora, segundo revela o Record, os dois clubes estão na troca final de documentação para o fecho da transferência de Víctor Gyökeres. Frederico Varandas ganhou o braço de ferro com o Arsenal no negócio da transferência de Gyökeres. O clube inglês aceitou os termos impostos pelo Sporting. No que respeita ao componente de objetivos do negócio, segundo o Record, os 10 milhões em bónus passam a ser todos alcançáveis, mas agora por um período mais longo, correspondente à extensão do contrato, que é de 5 anos. Estes objetivos, refira-se, estão relacionados com a performance individual e coletiva do Arsenal. Em algumas partes combinadas, títulos ou qualificação para a Champions só contam se houver participação mínima de Gyökeres. Gyökeres que, entretanto, continua em Espanha. Desta vez não é a Cimeira de Menorca, como o Vítor Pinto diz, mas é em Maiorca, Palma de Maiorca. E há esta fotografia que está a dar que falar, porque é Gyökeres numa clínica dentária e essa clínica partilhou fotografia e deu-lhe os parabéns pela nova etapa profissional, sendo que a etapa ainda não é oficial, mas, portanto, já todos falam como se fosse, e, portanto, há este registro de Gyökeres em Maiorca, no dentista, e com já os parabéns pela transferência pelo Arsenal. Deve estar certamente a receber muitas mensagens de felicitações. Vítor Almeida Gonçalves, peço-te o boletim Gyökeres de hoje. Não sei se será o último ou pelo menos um dos últimos. Não, o último não vai ser. Eu hoje deveria conceder essa honra, estamos a brincar, obviamente, devia conceder essa honra ao Vítor Pinto, porque ele hoje também é um trabalho de equipa. Não. Exatamente, claro, e é isso que é importante realçar aqui todos os dias. É tudo aquilo que eu possa transmitir aqui é resultado de um trabalho de equipa, e hoje o Vítor, não só hoje, mas também contribuiu para isso. Os clubes neste momento estão a finalizar a operação, estão a trocar documentação, informação que o Vítor nos trouxe ao início da tarde aqui no NAO também. A expectativa é de que o acordo ou a transferência possa ser oficializada ainda hoje com os comunicados à CMVM. Os pormenores nós avançamos ainda ontem, enfim, ou na edição impressa do Record hoje. O Sporting só começou a analisar a proposta oficial hoje, mas recebeu-a ontem em Alvalade. Ela foi enviada para Alvalade ontem, onde chegou com aquela pontualidade britânica que nós fomos capazes de 22h13. Sem problemas de fuso horário, porque Londres e Lisboa estão alinhados. Já fechar a transferência, claro. Obviamente, mas a proposta não foi dar a volta a Singapura, é o que o Vítor Almeida. Exatamente. A proposta foi enviada ontem, como era esperado e como foi antecipado também. E cumpre aquilo que nós fomos aqui dizendo. São os tais 63,5 milhões de euros fixos, mais os 10 milhões em objetivos alcançáveis desta vez, ou mais facilmente alcançáveis, embora por um período mais alongado do contrato, pelos 5 anos do contrato que esperam o Gyökeres. E a partir de agora não há muito mais que possa obstar a que isto aconteça. Sim, agora é sim ou não. E eu posso finalmente desfazer o meu 50-50 e dizer que estamos em 99 contra 1. Muito otimista. Espero não estar enganado. Deve ser um jogador de póquer. Espero não estar enganado, mas parece-me que é esse o sentido que as coisas levam. Aliás, a partir do momento em que uma clínica dentária em Maiorca deseja sorte ao Gyökeres, já não teremos muito mais para acrescentar. Estou a brincar, obviamente, mas sim, as coisas estão muito apontadas nesse sentido. Teve alguma cárie nas férias? Não sei porque é que foi. Vítor Pinto, tendo em conta tudo o que foi esta novela, com a questão do valor fixo, os bónus, etc., acredito eu que o Departamento Jurídico do Sporting deve estar a ver a pente fino
a proposta do Arsenal, certo? Olha, David, eu recebi uma mensagem hoje à tarde durante o supermercado da CMTV, eu chamo-lhe supermercado para diferenciar, que dizia assim: o Gyökeres ainda vai falhar os exames médicos. E eu apetecia-me ter respondido só, por carência de vitamina D não vai ser de certeza, com o sol que ele apanhou. Portanto, não acreditamos nisso, como é evidente, e também já foi tratar da saúde dentária. Portanto, eu vou resumir isto desta maneira. Até nós, que estamos dentro do processo, e o Sérgio também tem sido fundamental, o nosso diretor executivo, Sérgio Cretinas, no trabalho que temos feito à volta deste processo Gyökeres, que em termos públicos foi conhecido mundialmente a partir de 10 de junho como uma manchete do Record, convém não comer muito queijo, embora haja bom queijo em Portugal, e aquilo que a nossa reação perante a perspectiva de fecho de negócio é espontânea. Nós sorrimos os 4. E eu acho que até os adeptos de Sporting em casa sorriem quando percebem: para isto, pode fechar hoje? Eu já nem vou mudar de canal, vou estar aqui no Now, à espera a qualquer momento. Provavelmente. Vão estar no site do Record à espera a qualquer momento que saia a notícia, porque é isso que provoca, é um sorriso quase de alívio de tanto tempo, tanto desgaste, tanta desconformidade, tanto mal-entendido, tanto desrespeito a dada altura para a instituição Sporting também em algum momento, tanta incompreensão pela forma como o próprio Gyökeres decidiu gerir a carreira nesta fase, também difícil de entender a forma como o Arsenal se comportou. E sabes a maior ironia de todas, David Nuno? É depois de andarmos praticamente um mês e meio a aproximar-nos de um mês e meio, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, o Arsenal manda um mail para o Sporting às 22h33 e pede rapidez na resposta. 10 e 13. Não sei se faz muita diferença no teu raciocínio, mas... A pedir rapidez na resposta. Rapidez na resposta? Agora eles é que estão com pressa? Agora os Gunners do Arsenal agora querem resolver? Agora que os adeptos estão em Singapura a fazer a máscara do Gyökeres, há jogadores no balneário a fazer a máscara do Gyökeres, o Arteta voltou a queixar-se, a mandar os recadinhos, que ainda não tem o Gyökeres, agora é o Arsenal que tem pressa. Essa é a suprema ironia do desfecho deste processo. Foi a diferença horária para Singapura. Olha, David, são umas 6 ou 7 horas. Olha, David, e tu sabes como eu adoro as histórias de amor entre Londres e Singapura. Só te digo isto. Por acaso o Sporting está a ter um comportamento profissional, o Dr. Bernardo Palmeiro está a tratar com profissionalismo deste tema, o Departamento Jurídico, o Dr. Salgado Zenho, o Dr. Frederico Barandas, mas quase que mereciam. Agora vocês têm pressa, então vamos analisar com muito cuidado aqui os documentos. E se calhar o Vítor Gyökeres, que também está com pressa agora de se juntar ao Arsenal, agora vai-se esperar mais uns dias. Era isso que calhar mereciam. Não, o Sporting está a ser extremamente profissional a abordar o processo. Agora só uma coisa, o Sporting evidentemente não tem que ter as devidas equipas todas de prontidão em Alvalade para quando o Arsenal decide mandar uma mensagem ou um mail às 22h13, como é evidente, não é? O Sporting acusando a recepção, porque o Sporting, como clube altamente profissional, está atento a todas essas circunstâncias, mas evidentemente a documentação começou a ser analisada de manhã, mas rapidamente começou a ser feito trabalho a nível jurídico e de preparação documental e começaram também as trocas de comunicação, porque neste momento, note-se isto é importante, a comunicação está a ser muito fluida. E estando a haver esta comunicação fluida, sem birras por parte do Arsenal, que deixava às vezes o Sporting dias a fio sem saber nada, a partir daqui claramente o Arsenal está a demonstrar que tem pressa. A suprema ironia deste processo é chegarmos ao fim e ter que ser o Arsenal a pedir por favor ao Sporting para andar com o processo para a frente com celeridade. É inacreditável. Ou seja, então se o Arsenal tem pressa e agora quer que a proposta seja aceite rapidamente, porque é que não tratou disto antes? Porque é que não teve pressa antes quando o Sporting pedia uma coisa e o Arsenal não queria dar? Foi só para manter a postura e ser irredutível? Nesta última aproximação houve cedências dos dois lados, quer dizer, o Arsenal chega aos tais 10 milhões alcançáveis, mas não são alcançáveis como o Sporting também estava a exigir no início, que era alcançáveis em pouco mais de um ano, podia ter os 10 milhões. Neste caso é muito mais diluído ao longo do contrato e, sobretudo, também os bónus, os 10 milhões de bónus serão todos atingidos se o Gyökeres de facto tiver sucesso esportivo no Arsenal e contribuir para conquistas coletivas da equipa. Vou dar um exemplo. Contribuir diretamente. Diretamente. Exatamente. Por exemplo, golos e jogos que contribuam para uma qualificação para a Liga dos Campeões. Ou a qualificação do Arsenal para a Liga dos Campeões não dará sozinha bónus ao Sporting, a menos que Gyökeres tenha participado no número mínimo de jogos ou tenha contribuído com o número mínimo de golos. Ou seja, depende também diretamente de Gyökeres e não só da equipa. Exatamente. Portanto, são objetivos alcançáveis, mas o Arsenal consegue ter de alguma forma a garantia, só vai pagar os objetivos se Gyökeres estiver
rendimento esportivo que ajude o clube, o Arsenal, a ter sucesso desportivo também. Portanto, houve aqui uma aproximação das partes. O negócio pode chegar com esta valorização de 80 milhões de euros, incluindo o desconto da comissão do agente. É um negócio extraordinário para o Sporting, é um negócio extraordinário para Frederico Varandas, que levou o negócio para os números que quis desde o início. E o Vítor há pouco falou da manchete do dia 10 de junho. Na altura, uma das coisas... bronca do Gyökeres. Da bronca Gyökeres. E uma das coisas que nós noticiámos foi que o Sporting queria 80 milhões de euros. Foi a resposta que o Sporting deu aos agentes de Gyökeres quando vieram com a exigência de 60 mais 10, da suposta da reunião, o alegado entendimento da reunião. A resposta do Sporting nessa altura foi 80 milhões. E, portanto, o Sporting vai ter aquilo que queria desde o início, o que, de uma forma, me faz levantar a pergunta: para que tanto barulho? Para que tanto barulho? Ao fim de 2 meses, mês e meio, pronto, mas ali temos começado por aqui logo e estava resolvido. E Gyökeres... A culpa é das mensagens, não? E Gyökeres estaria no Arsenal, se calhar, há muito tempo. Nós teríamos menos notícias para dar, e tivemos muitas notícias para dar sobre o assunto, e muito tema para conversar aqui. Mas, no fundo, isto acabou naquilo que era o ponto de partida do Sporting a 10 de junho. Acabou. Ou vai acabar? Vai acabar, sim. Esperemos que em breve que isto acabe. E pronto, acho que é um grande negócio para o Sporting. O Arsenal tem o jogador que quer, o Gyökeres tem o clube que quer. Acho que ficou toda a gente contente. Olha, uma operação todos felizes no meio. Eu vou ter aqui um momento de bola de cristal. Vamos ver se o Arsenal não calha com o Sporting na Liga dos Campeões e o Arsenal não veio jogar ao Alvalade na Liga dos Campeões, para vermos uma grande salva de palmas a Gyökeres. Depois do que aconteceu a época passada, se calhar não. Mas a primeira jornada da Premier League acho que é com o United de Amorim, acho. Sim, em Old Trafford. Mas depois são 2 jogos fáceis até a paragem de seleções. O Sérgio Cretinas usou a bola de cristal, costumas ser tu a utilizar. Mas há outro dado... Espero que não saia o Arsenal no Sporting, já estamos chamuscados com essas experiências. Mas Vítor Almeida Gonçalves, e também para todos, que é a questão de todos ficarem felizes. Os adeptos do Sporting podem ficar felizes com o valor da transferência, não tanto com o comportamento do jogador. A questão da greve sai não digo pela porta pequena, mas sai por uma porta mais pequena do que poderia sair? Essa pergunta foi... Lembro-me de falarmos sobre isso aqui numa fase muito inicial ainda da polémica, e de ter dito que achava que... Sim, há mais de um mês, sim. Há mais já. Foi 10 de junho, portanto... Eu achava que não iria beliscar muito, independentemente do que acontecesse. Mas isso foi antes de saberes que Gyökeres ia faltar ao trabalho. Mas não tinha a bola de cristal, nem do Vítor, nem do Sérgio. Portanto, mas a minha não imaginava... muito não imaginava aquilo que poderia ainda vir a acontecer, e eu acho que de todos os cenários que nós fomos noticiando, mesmo assim... a realidade ainda ficou muito aquém, porque de facto poderia ter sido muito pior do que foi. E é preciso que se perceba, ainda pior, e é preciso que se perceba que muitos daqueles cenários que foram agitados e que nós noticiamos estiveram de facto em cima da mesa. Portanto, não vamos agora aqui transformar isto... Mas alguns confirmaram-se, como, por exemplo, Gyökeres não ter comparecido ao trabalho, foi algo que nós noticiámos em primeira mão. A parte da rescisão é que não. Desde o primeiro dia... Pensava é que podia estar resolvido antes de chegar a isso. A rescisão nunca esteve... A rescisão nunca esteve, de facto, em cima da mesa. Foi falado já num momento, na reta final deste processo, mas houve outros cenários, e deixa-me só referir este... porque estava a ouvir há pouco as declarações do José Mourinho a dizer que não havia hipótese. Essa hipótese existiu, e por isso é que nós a noticiamos. Não tinha chegado ao treinador, não chegou foi ao treinador. Mas houve dirigentes do Fenerbahçe que se posicionaram de alguma forma para perceber se seria possível. Se isso iria acontecer... Não, e também explicámos que seria num cenário extremo da transferência para a Inglaterra não acontecer. Mas, portanto, para responder à tua questão rapidamente, não me parece que Gyökeres saia pela porta grande, está longe disso, né? Por tudo o que aconteceu é impossível que se possa dizer isso. Agora, também já vi mesmo durante o dia muitos adeptos a conceder que foi um grandíssimo jogador que passou pelo Sporting, e esse mérito acho que vai ser sempre reconhecido. Sr. Pinto, o mérito desportivo vai sempre sobrepor-se a este comportamento e estas questões que temos falado aqui, a questão da greve e o comportamento do agente que estava a representar Gyökeres? Olha, o Sporting é de Portugal, portanto não é do Norte nem do Sul, é de Portugal.
mas não é na Coreia do Norte. Portanto, eu realço sempre isto porque há muita tendência, em alguns momentos, de querer reescrever a história. E há uma história do Sporting que é feliz e na qual o Gyökeres é protagonista. E é essa boa memória que os adeptos do Sporting têm que guardar. Os golos, as festas, as comemorações, o bicampeonato que escapava há 7 décadas. E esses pontos são inapagáveis da história. A partir daí, em termos de personalidade, o Vítor Gyökeres demonstrou uma faceta que não revelou durante os 2 anos em que esteve ao serviço do Sporting. E olha, ainda bem que não revelou, porque ele foi um excelente profissional enquanto representou o Sporting. No último verão estava a sacrificar sem férias para poder ajudar o Sporting a ser bicampeão, depois de ter sido alvo de uma intervenção cirúrgica. Simplesmente a forma como ele decidiu defender os seus interesses não foi condizente com o respeito que o Sporting também demonstrou por ele, porque, David, o Gyökeres foi muito importante para a história do Sporting, porque este bicampeonato é inesquecível, mas o Sporting foi determinante para que o Vítor Gyökeres passasse de um jogador de segunda divisão, temos que dizer o que é, um jogador de segunda divisão do futebol inglês, e passar de repente para ser um dos jogadores mais pretendidos da Europa, melhor marcador mundial e melhor marcador europeu. O Sporting também foi fundamental para o Gyökeres. O Rubem Amorim, com a confiança que lhe deu, eu ouvi-o dizer isso na gala da Liga de lançamento da última época, em que ele demonstrou uma gratidão que depois esqueceu no final. E é precisamente nesse ponto que o Vítor Gyökeres falou. Podia ter saído pela porta grande desportiva, mas pela porta grande moral também. E aquilo que vemos afinal é que sai como um leão desportivo e como um ratinho moral do Sporting. Na gala da Liga de lançamento da última época, em que ele demonstrou uma gratidão que depois esqueceu no final. E é precisamente nesse ponto que o Vítor Gyökeres falou. Podia ter saído pela porta grande desportiva, mas pela porta grande moral também. E aquilo que vemos afinal é que sai como um leão desportivo e como um ratinho moral do Sporting. Deixa-me só acrescentar mais uma coisa já agora, porque nós estamos aqui, isto é um recorde na hora, e na hora, nesta altura, às 20h56, a informação que me acaba de chegar é que o negócio está 95% concluído. 95%. Agora vamos ver se os 5% não complicam. Eu não tenho ideia, os 5% o que é que poderá... Não sei. Podem ser questões burocráticas. 95% já é mais do que os 50% do Vitor Almeida Gonçalves. Podemos ter notícia durante o jornal à noite. O Vitor Almeida Gonçalves hoje disse 99%. Portanto, não está muito longe de... Está a 4 já, está a 4. Poderá haver oficialização hoje. Acho que as pessoas querem saber quando é que pode ser oficializado como jogador. É um minuto, tem que estar atentos ao site do Record. Pode acontecer, claramente, se estamos a 95%, já é muito perto. Sendo que, obviamente, quando falamos de Singapura, a equipa está em Singapura, mas há dirigentes que estão podemos dizer a propósito que exames médicos a acontecer, quando acontecer, serão em Londres e não em Singapura, porque circularam informações de que serão em Inglaterra e não em Singapura. David, não te esqueças de aconselhar as pessoas a estarem atentas ao site do Record. A qualquer momento podemos dar o fecho de negócio do Gyökeres. E até sei que os nossos colegas do NAU, aqui do Jornal à Noite, também vão estar atentos. Fechando o negócio do Gyökeres, o NAU vai dar também aqui em primeira mão, porque hoje é uma noite de alta tensão, também em termos desportivos. Seguramente que no Jornal à Noite também o desporto vai ter lugar se o negócio fechar. Mas o Record em cima da hora em todos os momentos. Claro que sim. Entretanto, viajamos até Turim. João Mário, a caminho de ser jogador da Juventus. Alberto Costa faz o caminho inverso, um negócio que também já lhe demos conta aqui no Record na hora. Troca de laterais. O Porto paga ainda 3 milhões de euros à Juventus nesta troca João Mário, Alberto Costa. Este é o dado mais recente de que João Mário já está em Itália. Vai fazer os exames médicos e depois ser apresentado como jogador da Juventus. Alberto Costa já viajou para Portugal. Aqui vemos Froholt, outro reforço do Porto. Vítor Pinto, rapidamente. Há pouco já falaste dele. O que é que podes dizer? Como é que sabes? Falaste dele quando falávamos de Rios. O que é que tens a dizer sobre este reforço do Porto, que eu sei que também já o conheces e já o conheces antes de ir para o Porto? Porque foi noticiado aqui no dia 2 de maio pelo Pedro Sousa, que era um jogador que estava no radar de foco do Porto. Na altura, o Record não noticiou esse ponto porque tivemos um desmentido oficial por escrito da SAD do Futebol do Porto. Aliás, parafraseando um grande amigo do Pedro Sousa, a minha fonte esmaga a tua fonte. Portanto, não havia dúvida nenhuma que acreditamos que na altura o negócio não estava para ser fechado. Agora, são coisas diferentes. O Futebol do Porto trabalhou outras possibilidades em termos de médios. Eu consigo identificar pelo menos 4. Conseguiu fechar o Gabriel Veiga, que é um jogador importante. O Froholt, a partir do momento que outras possibilidades foram caindo, o Futebol do Porto reavaliou a situação e entendeu que a qualidade do jogador justificava este investimento.
Eu gosto muito do perfil do Frode Holt. A única questão que se coloca aqui é o valor que é elevado, mas o mesmo mercado dinamarquês hoje em dia está muito complicado. Veja-se o Sporting com o Arda, mas pode ser um excelente reforço para os Dragões. Muito bem, obrigado Vítor, obrigado Sérgio. Já a seguir a não perder, Jornal à Noite com a Patrícia Matos. Patrícia, quais é que são os grandes destaques de hoje?